Mentira! Já tá gravando? Você já apertou o play? Estamos no ar? Então bora lá, gente! Salve, salve, galera! Tá começando o nosso primeiríssimo podcast. E como todo começo, eu tô ansioso para viver essa experiência com vocês, para que seja massa, para que seja útil. Vem comigo, embarca nessa, porque tá começando agora! E já que tudo que a gente faz junto, eu te convido para que esse podcast também seja uma construção coletiva. Manda as tuas dúvidas, as tuas inquietações, as tuas sugestões, para que esse espaço também seja um ponto de encontro, como tem sido as nossas aulas, as nossas lives, as nossas palestras. Vem comigo, tá começando o Desvendar o Óbvio, um podcast para questionar as tuas certezas. Pois bem, galera, para quem não me conhece, eu sou o professor Diego Feitosa e eu estou falando aqui do meu querido Ceará. E eu tenho dedicado a minha carreira à educação emocional de alunos, de professores, de gestores, de escolas públicas e de escolas privadas, geralmente mediando palestras e formações pelo Nordeste inteiro. E nesse momento de distanciamento social, eu me senti responsabilizado de continuar entregando a vocês as minhas inquietações nas múltiplas plataformas que a gente tem acesso. A primeira coisa a te pedir, caso você não siga a gente lá no Instagram, para que a gente continue conectado, no @profDiegoFeitosa, lembrando que meu Diego é com Y. Pois bem, sintam-se recebidos, então vamos produzir. Nesse nosso primeiro encontro, eu gostaria de explicar para vocês a proposta desse podcast e fazer alguns combinados, tá? Eu tomei a liberdade de batizá-lo como Desvendar o Óbvio, e anunciei por aí que o objetivo principal das nossas conversas é questionar certezas. Pois bem, fique esperto aí porque eu já entreguei nesse título tudo o que eu pretendo fazer por aqui. Vou até repetir para você pensar comigo de novo. Desvendar o Óbvio, um podcast para questionar as tuas certezas. Vamos por parte para poder entender a nossa proposta. Primeiro que desvendar, gente, é o mesmo que revelar, tornar visível um caminho, um conceito, uma possibilidade que geralmente já existe, tá? Quando eu escolhi esse termo, eu decidi deixar bem claro para mim e para vocês que não sou eu que vou desvendar alguma coisa aqui. Na verdade, eu quero te estimular a pensar para que você construa a tua própria conclusão e desvende, quais serão os teus próximos passos. Quem vai desvendar é você. Eu sou apenas um professor que adora perguntar e pode ter certeza que isso eu vou fazer demais nas nossas conversas. E já deixo bem claro, tá? Os nossos assuntos aqui sempre serão corriqueiros, coisas simples da vida individual. Não quero trazer temas complexos, sabe por quê? Como diria o próprio Sherlock Holmes, não há nada mais enganador do que um fato óbvio. Eu acredito que a gente está vivendo uma crise de coerência que tem afetado todo o tecido social. As pessoas hoje querem se mostrar inteligentes demais em assuntos difíceis, enquanto tropeçam em questões básicas. Vou dar exemplos. Tem muita gente por aí que defende a família brasileira, mas não cuida da própria casa. Você deve conhecer alguém que critica a corrupção, mas sempre tenta se dar bem de alguma forma. E pior, muitos casos de pessoas que professam religiões que têm por base o amor ao próximo, enquanto as pessoas são preconceituosas com os desconhecidos na rua. Percebe? A gente precisa defender e aprender sobre o óbvio. Mudar a partir do simples. Questionar os nossos comportamentos nos momentos mais comuns da vida. O óbvio é o que menos se enxerga na correria dos dias e quando a gente enxerga, percebe que é no óbvio que estão as respostas que a gente tanto procura. E eu sei que você deve estar se perguntando, tá, professor, mas como é que eu enxergo o óbvio? Lembra do principal objetivo do nosso podcast? Questionar as suas certezas? É isso, galera. Essa é a única metodologia eficiente para a cura dessa cegueira. Todos os nossos programas vão te convidar a questionar o que você pensa e, sobretudo, o que você defende por aí. As nossas certezas, às vezes, são perigosas. São como gaiolas que nos aprisionam e ferem pessoas também. Quem é verdadeiramente inteligente desconfia das suas verdades e questiona constantemente a sua interpretação dos fatos. Afinal de contas, tem muito idiota por aí achando que está com a razão. Então, para que essa experiência seja produtiva, eu te proponho 3 combinados. O primeiro é que, se possível, sempre escute os nossos podcasts com papel e caneta, para que você possa fazer anotação. O segundo combinado é que você
mande suas dúvidas lá para o @Prof. Diego Feitosa, para que a gente possa trocar uma ideia após a tua escuta. E o último combinado é que nossos episódios serão semanais. E ao terminar o episódio, eu sempre vou gerar um link lá no meu Instagram para que você possa baixar o material de apoio. Então fique esperto, que às vezes pode ser um mapa mental do conteúdo, às vezes pode ser uma sugestão de livro, às vezes pode ser um vídeo, não sei, algo que complemente essa nossa conversa, beleza? E para não terminar a nossa conversa de hoje sem uma inquietação, hoje eu trouxe um texto de Clarice Lispector que eu quero que você me ajude a interpretar. Vamos ouvir? O trecho diz o seguinte: só há uma coisa na vida que precisamos aprender e ninguém ensina isso nas escolas: a capacidade de suportar. Ah, gente, eu não sei qual é a tua interpretação desse texto. Tão conciso, tão pequenininho, mas tão profundo. E se você precisar de um tempinho para pensar um pouquinho mais, fica à vontade para apertar o play e pensar um pouquinho na profundidade desse texto. Já voltou? Então vamos fazer um exercício? Pega papel e caneta e eu queria que você dividisse a folha em 2 colunas. Passa uma linha no meio, uma linha na vertical. E na coluna da esquerda eu queria que você colocasse nomes. Sim, nomes. Nomes de pessoas que você precisa suportar diariamente. Já que o texto é a capacidade de suportar, a gente tem que aprender a suportar. Eu queria que você primeiro listasse quem são as pessoas que você precisa suportar todo dia. Na coluna da direita, tu vai fazer o contrário. Eu queria que você colocasse o nome de pessoas que precisam suportar você. Quem são as pessoas que constantemente têm que suportar você no convívio diário? Eu sei que dá vontade de rir, não é um exercício convencional, mas eu preciso que você o faça para entender onde eu quero chegar nessa nossa conversa. Já fez? Então vamos desvendar um óbvio que provavelmente você tem ignorado. E para fazer isso eu peço licença para questionar a tua interpretação do texto de Clarice. Precisamos aprender a suportar. Mas a gente está tão adoecido nas nossas formas de ver que geralmente a gente atrela, acha que suportar, interpreta que suportar alguém é aguentar aquela pessoa. Parece que a gente vive programado a enxergar apenas o lado amargo do conviver com os outros. Quando Clarice usa o termo suportar, ela tenta ressaltar o sentido de ser suporte. Ou seja, quando eu suporto alguém, é que eu sou um apoio na vida dela. Suportar uma pessoa é contribuir e não aguentar. Percebe a sutileza? Eu não sei se você é capaz, mas você já reparou que você não seria quem você é se não fosse o suporte de outra pessoa? Aliás, quantas pessoas você deve o suporte para ser quem você é? Enquanto eu gravo esse podcast, a minha companheira de vida cuida do nosso bebê. Sem o suporte dela, eu não estaria aqui. Do mesmo modo que eu nunca seria quem sou se não fosse tanto suporte que minha mãe me deu. Chega uma hora que a gente esquece que a gente só é o que é pelo suporte que a gente recebe dos outros. E se a gente se torna essa pessoa que quer suporte de todo mundo, que quer ser suportado, mas não suporta ninguém, que quer receber em troca sem dar nenhuma contribuição, a gente se torna só mais um egoísta no mundo. Eu não sei se fica claro agora para você perceber que quando a gente muda a forma com que a gente enxerga as coisas, parece que as coisas mudam de forma. Suportar é, portanto, reconhecer a importância do outro na nossa vida. E eu sei que agora, enxergar isso parece óbvio, não é? Eu deixo você pensando sobre esse assunto e te encontro no nosso próximo Desvendar o Óbvio. Enquanto isso, faz uma reflexão. Quem são as pessoas que você precisa agradecer por serem suporte na vida que tu tem? Obrigado pela atenção, gente. Forte abraço. Até o nosso próximo encontro.